Olá a todos, o meu nome é Bernardo Freire e estou com a psicóloga clínica Madalena Neves Afonso. Como é que estás, Madalena? Olá, boa noite, estou bem, obrigada. Obrigada pelo convite. Estamos a fazer este podcast para assinalar o Dia Internacional da Saúde Mental, que foi dia 10 de outubro, e para comentarmos o assunto, vamos utilizar aqui o cinema como veículo. Não é? Primeiro vamos falar sobre algumas estatísticas recentes sobre saúde mental, depois passamos aqui um pouco à tua relação com o cinema, perceber eh, um pouco de onde vem e porque é que gostas de cinema. E de seguida fazemos a análise dos filmes, para por fim falarmos um pouco das vossas escolhas cinematográficas em matéria de saúde mental. Muito obrigado desde já por todas as contribuições e por estares aqui connosco, Madalena. Nada. Vou-te lançar assim a primeira estatística, que diz o seguinte: Portugal é o segundo país da OCDE com maior consumo de antidepressivos. Ou seja, é um consumo de 14 doses diárias por cada 100 habitantes. O que é que te apraz dizer sobre esta estatística? Bom, esta estatística revela muito sobre o nosso país e sobre a forma como nós encaramos a utilização de medicamentos antidepressivos e de ansiolíticos. Infelizmente, o consumo de antidepressivos e de ansiolíticos tem vindo a crescer exponencialmente desde os últimos 10 anos, mais ou menos, Uhum. especialmente através do acesso à informação, e eles têm estado a ser cada vez mais, apesar de ainda continuarem a ser medicamentos caros, é cada vez mais fácil acedermos a eles, e a realidade é que isto também tem estado a acontecer, na minha opinião profissional, por causa de uma não aceitação ou uma incompreensão de o que é o tratamento psiquiátrico, neste sentido, porque os antidepressivos e os ansiolíticos são administrados e diagnosticados, não, receitados por Uhum. Sim. psiquiatras, portanto, médicos formados Uhum. na área da psiquiatria, e a realidade é que estes medicamentos são acessíveis a qualquer pessoa com acesso a um médico de saúde, isto até no centro de saúde pode ser receitado. E como a psicologia ainda é vista no nosso país como uma área de luxo, uma coisa que é inacessível a todos, aliás, ainda há muito pouco tempo e por causa das consequências da pandemia veio exatamente uma notícia, se eu não me engano foi do Expresso, a dizer que o número de psicólogos no SNS é cada vez menor, portanto, já haviam poucos, tem havido cada vez menos. Há cada vez menos psicólogos a inscreverem-se no SNS, ah, porque não há condições, e então isto torna a acessibilidade à saúde mental e ao tratamento e à resolução de saúde mental muito maior. O que é que acontece? As pessoas têm problemas. O estereótipo da psicologia ainda é muito vincado em Portugal, a psicologia é para malucos e a psiquiatria é para malucos. E então o que é que as pessoas fazem? Vão ao seu médico de família e dizem que estão com depressões e que estão a dormir, não estão a conseguir Uhum. dormir e que estão muito ansiosos, e lhes é receitado medicamentos sem haver um acompanhamento especializado. Não para dizer, não dizendo que os médicos de medicina geral não tenham informações adequadas sobre os medicamentos, mas não há um acompanhamento hum, especializado na área da saúde mental. Portanto, entristece-me esta Pois. estatística, Uhum. mas é uma realidade e é uma realidade crescente, porque as pessoas preferem gastar 25, 30 a 40 euros em antidepressivos, porque é o valor dos Uhum. medicamentos, mesmo quando receitados pelo SNS, com receita médica, a gastar 35 euros por mês a ir a uma consulta de psicologia. E é a Aquela, realidade. está à procura daquela solução fácil Exato, também é que essa mentalidade, é à procura sim. da solução fácil. É a dor de Uhum. cabeça que é tratada com Benuron, a depressão é Exato. tratada com Zoloft ou com Exato. outro antidepressivo do mercado. Bom, olha, se não gostaste desta estatística, prepara-te para esta. Pronto, não tenho aqui boas informações para te dar, Não, mas também não. é por isso que estamos a fazer este podcast, nesse tom mais Exatamente, sim. educativo. Então, relativamente à população a sofrer de depressão crónica, Uhum. Portugal está num belíssimo segundo lugar dos países da OCDE,
apenas atrás da Islândia, com Uhum. mais de 12% da população a sofrer de depressão crónica. Ou seja, é cerca de 1.250.000 portugueses que vivem com esta condição. Uhum. Isto liga-se exatamente àquilo que aconteceu, ou melhor, àquilo que acabamos de comentar na primeira estatística, Uhum. porque a depressão tem vindo a ser considerada quase a doença do século, a depressão e a ansiedade. A depressão crónica é classificada como crónica, portanto, classificamos uma pessoa que esteja a sofrer de depressão crónica, uma pessoa que esteja neste ciclo de sintomas vamos dizer, há mais de 5 anos. Há psicólogos que Ok. classificam mais, o DSM classifica com mais tempo, mas vamos dar assim dentro dos 5 anos, ok? Uma pessoa que está em depressão há 5 anos ou mais tempo ainda. Isto eu também, volto a dizer, na minha perspectiva profissional, há quem discorde, há quem concorde, há quem tenha outras opiniões. Hum, isto, na minha opinião, isto acontece exatamente por causa da perspectiva que Portugal sempre teve em relação à saúde mental. Ao contrário dos restantes países da Europa, e aqui neste caso da OCDE, a saúde mental nunca foi muito considerada em Portugal. Nunca, nem muito considerada, nem quase nada. E houve anos em que nem sequer foi considerada. Eu lembro-me de há uns anos atrás, eu ainda estava na, na universidade e saiu o orçamento de Estado, eu devia estar para o primeiro ou o segundo ano, e o debate foi precisamente, saiu o orçamento de Estado e o financiamento para a saúde mental, só para a saúde mental, eram os maravilhosos 0,1 ou 0,2, era uma ninharia, considerando os 5 ou 6 ou 10% que recebiam outras áreas que estão englobadas no orçamento de Estado. E se a saúde mental recebeu 0,1, a saúde médica, saúde física neste caso, recebeu tipo 2%, 3%, uma coisa assim também completamente absurda. A realidade é esta, é que as pessoas não consideravam a saúde mental como sendo uma coisa importante, uma coisa para falar. Uhum. Eu ainda hoje apanho pessoas que dizem que a depressão é uma mentira, que os psicólogos são ai, não foi uns chacanas que me disseram, foi o quê? Uns caloteiros, disseram que os Os psicólogos caloteiros. eram caloteiros. Olha, estás-me a Porque apresentar uma classe nova de pessoas, que eu não sabia que também havia negacionistas da, na da depressão. psicologia há muito, da depressão e da psicologia, principalmente. Isto vem de gerações mais antigas. Uhum. Há muito aquela mentalidade nas pessoas de uma idade mais avançada do vai trabalhar que isso passa. Se formos a ver a título de curiosidade, considerando que estamos com as estatísticas, mas também dá uma curiosidade, a zona do Alentejo e do Algarve é onde há a taxa de suicídio maior no nosso país. Exatamente por causa da mentalidade do vai trabalhar e isso passa. Pois, São pessoas que têm grandes herdades e que têm acesso a armas de caça e coisas do género, e pronto, a consequência é sempre a mortal, porque parece que não há uma grande mentalidade de eu sinto-me muito mal, eu estou a chegar a este limite, eu vou procurar ajuda. Portanto, também é uma coisa que me entristece, mas que muito bem. também não me Pois. surpreende. Sim, nessa lógica, há a frase uma cabeça vazia é a oficina do diabo. Portanto, Exato. num ponto de vista, eles não estão errados, na perspectiva apenas de que é positivo mantermos-nos ocupados, mas Ativos, mais, sim, claro. mais do que ocupados, realizados. E Exato. não é uma variável que se deva isolar, mas deve estar integrada com uma Claro série que de sim. outras De variáveis. outras. Ora bem, ora bem. E lá está. A minha terceira e última estatística prende-se aqui com algo que possivelmente acontece antes das depressões crónicas, que é então a seguinte: Portugal surge na primeira posição, e agora aqui ao nível da União Europeia, no que diz Uhum, respeito ao risco ou experiência de burnout. Portanto, aqui um uhum, esgotamento físico ou mental. Isto uhum. pode efetivamente levar à depressão. Portanto, não é só o estar desocupado, mas também o estar excessivamente sob pressão. Não é? Portanto, Exato, são aqui sim. dois extremos que podem levar a um mesmo fim. Mas qual é a avaliação que fazes?
São dois extremos que levam exatamente, podem levar ao mesmo Uhum. fim, nem sempre acontece, mas pode acontecer, exatamente porque a palavra burnout e o conceito de burnout é esse mesmo que tu disseste, que é um esgotamento físico e mental devido a excesso de trabalho e excesso de preocupação. O que é que o burnout, qual é um dos principais sintomas do burnout? É a falta de motivação e a procrastinação extrema. Porque as Ok. pessoas estão de tal forma exaustas que a cabeça não tem recursos É um paradoxo. para. Pois. É um paradoxo, exatamente, para pensar. O que é que acontece? Entramos aqui num ciclo vicioso de motivação, de autoestima e de procrastinação, porque eu tenho um trabalho muito exigente, eu preciso trabalhar, mas eu estou de tal forma cansada e não tenho motivação, logo sou incompetente, não mereço a vida que tenho, não mereço a família que tenho, nem o apoio que tenho, então mais vale não estar aqui. É uma Portanto, espiral. é uma espiral descendente, é uma bola de neve que vai crescendo e que leva a muitas outras coisas. E depois o burnout pode, efetivamente, dando spoiler aqui para os filmes, depois o burnout pode levar a dois caminhos diferentes. Temos aqui uma bifurcação de extremos muito grande, que é ou leva à depressão ou leva à mania. E a mania Uhum. ambas são perigosas. A depressão, porque entra numa espiral descendente em que as pessoas não conseguem trabalhar, não conseguem, mesmo porque não têm recursos nem físicos, nem emocionais, nem Uhum. cognitivos para se focarem num trabalho, ou entram na mania que é eu tenho que estar ao topo, on top of my game, no Always. topo do topo, tenho que estar sempre pronto para trabalhar, tenho que estar sempre em linha e a mania pode levar exatamente a um crash muito, muito grande, que é exatamente eu estou no topo, 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 quanto mais cresço, maior é a queda. Muito bem. O que faz todo o sentido. Todo o sentido, Mas bem, exatamente. depois deste enquadramento, não é? Já deu para perceber através desta estatística que Portugal não está bem posicionado em relação aos seus parceiros. E lá está, este podcast tem também como objetivo enquadrar esta problemática precisamente no cinema. E Uhum. agora, passando para a nossa secção aqui cinematográfica, antes queria te perguntar, antes de entrarmos aqui às nossas 5 escolhas, o que é que te diz isto do cinema? Sempre gostaste? É um gosto recente? Fala-me um pouco da tua experiência. Não, o cinema para mim é à semelhança da literatura, se quiserem, até momento de curiosidade aqui com o meu background, à semelhança da literatura, o cinema para mim é quase uma razão para respirar e para estar presente neste mundo. A Somos dois. quantidade, a quantidade de bons filmes e de boas séries que existem, e agora a cultura da série, e até a adaptação dos filmes, dos livros, não em filme, mas em série, Uhum. uh, para mim acho que foi um dos melhores avanços. O cinema para mim sempre foi extremamente importante também porque é significativo de relação. Eu identifico o cinema à relação. Eu venho de uma família grande e não há nada melhor do que nós passarmos o nosso tempo juntos, nomeadamente no inverno, era passado à volta da televisão a vermos um filme e a comentarmos o filme e a gozarmos. O meu pai é um mega fã de cinema, sempre o Uhum. foi. O meu pai era adolescente quando os grandes do cinema se estrearam, como Star Wars, Dune, quando foi O Senhor dos Anéis, eu era miúda, portanto isto foi o primeiro, a Irmandade do Anel deve ter saído aqui 2001. 2001, portanto eu era garota, eu lembro-me de ver o entusiasmo do meu pai ir ao cinema ver O Senhor dos Anéis. É, exatamente, já passou tanto tempo, ai meu Deus, sinto-me velha. Mas pronto, dando estes exemplos, o Dune, o Star Wars, Star Trek, Senhor dos Anéis, como podem perceber, eu sempre fui uma grande fã de fantasia e ficção científica. Uhum. Filmes de aventura e de ação também, mais influenciada pelo meu pai, Aventura é essa. e Muito bem. muito bem. Romances, daqueles romances avassaladores, muito na perspectiva da minha mãe. Ok, Portanto, ok. temos aqui a dicotomia dos dois, e depois eu própria, a minha descoberta cinematográfica sempre foi muito direcionada para a fantasia, para a ficção científica e depois nos anos da faculdade para o thriller psicológico,
Ok. Nunca fui para o terror, nunca me deu para ir para o terror, nunca consegui identificar-me nem com filmes de terror, nem com filmes de ação muito agressivos, nem muito violentos. Ahm, Portanto, o terror eu compreendo o fascínio pelos filmes de Uhum. terror, mas eu, como sempre, também fui uma pessoa muito suscetível à agressividade, a sangues, a coisas do género, nunca me deu para os filmes de terror. Contudo, descobri que sou uma grande fã de thrillers psicológicos e de thrillers mesmo, Ok. e de filmes góticos também, Ok. de coisas góticas, mas sempre naquela perspectiva mais do spooky, sem Ok. chegar ao terror. Entendo. Um, Sem Sim. nunca passar àquele terror, porque quando é aquele terror do Saw ou Uhum. da Freira, o da Nun ou Ok. a Annabelle ou coisas do género, eu para aí Ok. já não me chamam. Mas, por exemplo, Sobrenatural e sobrenaturais carnificinas. não, eh, obrigada. Eu gosto muito de me olhar ao espelho na casa de banho Tranquilamente, não é? Com tranquilidade. e Já eu sou um tranquilamente. bocadinho mais E nunca sádico, tive, pronto, e nunca tive problemas em andar às escuras pela casa e não é eu agora que tenho vou às vezes. começar. E não Confesso. é agora que vou começar. Mas, por exemplo, eu consigo chegar ao limite de ver filmes como o Shutter Island. O Shutter Ok, Island para mim ok. foi um filme Que se enquadra brilhante. perfeitamente, poderia ser uma das nossas Podia escolhas. ser uma das Sim, seleções, Martin exatamente. Scorsese, que ia explorar um bocadinho aquilo Exato, que é exato. a saúde mental, não é? É aqui Exato. é um Numa registro perspectiva. um pouco atípico, com um Exato. plot twist bastante conhecido. Portanto, Exato, sim, sim. e que daria praticamente um podcast inteiro a Só a dissecar discutir esses o plot Shutter Island, twists. Sim, exatamente. sim. Sim, sim, sim. Quem sabe, uma Mas próxima. um dia, mas sim, os filmes mais psicológicos e os filmes com uma interpretação mais psicológica, o gosto por eles surgiu na universidade, porque nós na universidade, eu penso que praticamente todas as universidades de psicologia fazem isto, nós temos uma lista recomendada de literatura, mas também temos listas recomendadas de cinema, arte, escultura, Muito bem. pintura, poesia, coisas assim do género, e nós temos muitas aulas em que os nossos trabalhos de grupo são interpretação ou de filmes ou de obras, e até os Uhum, próprios professores trazem para a sala de aula hum, filmes e séries uhum. e Para episódios destacar. específicos de séries, destacar certas coisas ou para debatermos certas coisas. Eu lembro-me que há uns anos atrás houve uma série na RTP1, se eu não me engano, exatamente sobre um psicólogo. Que eram as sessões em consulta mesmo, da vida daquele psicólogo, e eu estava a ter uma cadeira que era hum, métodos de entrevista, qualquer coisa assim do género, e o nosso semestre todo, o primeiro semestre todo, foi a ver essa série. Aquilo eram Muito bem. episódios de meia hora, e víamos a série e debatíamos o tipo de entrevista, o tipo de caso, etc. Portanto, a minha relação com o cinema sempre foi existente, desde os Muito filmes da bem. Disney das princesas até hoje em dia ir para a fila do cinema mais atrás de 300 pessoas com o meu pai, os dois braços dados, ver o Dune, porque é o Dune, porque é o Dune, portanto, é mais Eu nesse também ia com género. alguma expectativa e saí de lá alegremente desapontado. Mas pronto, são outros Olha, 500. pronto, São são outros outros 500, 500, são outros exatamente. 500. Em relação à arte e à psicologia, existem, não sei se é mais ou menos controverso, mas já ouvi inclusive da boca de psicólogos referir a arte como terapia. Portanto, utilizar aqui alguns mecanismos da arte e algumas obras, inclusivamente como terapia. Não sei se tens uma Sim, sim. opinião sobre o assunto. Não, não, Agora até foi curiosidade minha que me surgiu não, e lembrei. eu sou uma mega fã da arte terapia, sou completamente a favor de tudo o que seja terapias acessórias Estamos a falar da mesma à língua. psicologia, até que, aliás, é muito engraçado, um, que dentro da arte terapia haja diferentes caminhos e diferentes áreas de intervenção, nomeadamente sempre englobado dentro do título arte terapia, mas nós encontramos biblioterapia, que é uma das áreas é uma terapia acessória que eu uso na minha prática profissional, mas também temos poesioterapia, temos arte terapia, que depois vai para a pintura, para a escultura, para corte e recorte e colagens e coisas do género. Musicoterapia também temos, também existe musicoterapia.
Portanto, tudo o que seja relacionado com a arte, na sua essência, pode ser Pode utilizado ser como aplicado. acessório à psicologia. E cinemoterapia, já há teses sobre cinemoterapia, que eu acho que é excelente. Eu li pá, aí duas nos últimos tempos, li duas teses sobre cinemoterapia. E uma delas falava exatamente sobre a utilização de filmes de ação e terror Uhum. no trauma, e outra era sobre cinemoterapia no seu geral, para que é que serve, como é que pode ser aplicada, etc. Uhum. E depois, biblioterapia é a mesma coisa que faz cinemoterapia, mas com livros. Portanto, nesse Exatamente, sentido. exatamente. Eu, nesse aspecto, sou um grande fã aqui do cinema de terror, na perspectiva de que muitas vezes podemos enfrentar os nossos medos e as nossas inseguranças de uma forma segura. E acredito Exato. que esse frente a frente, esse confronto que algum do cinema de terror com elementos mais dramáticos pode ser bastante edificante, de uma forma Uhum. segura, conseguirmos hum, lidar e, de certo modo, melhor com as adversidades da vida. Sim, Pronto, até porque a eu encaro pessoa. muito o terror e forço-me, eu gosto bastante, mas forço muitas vezes a ver obras que sei que vão ser duras, propositadamente, porque sei que a vida também é dura, muitas vezes. E Exato. ao vermos aquelas realidades irreais, estamos muitas das vezes a confrontar aquela situação que muito provavelmente nunca vamos viver, mas ficamos um pouco mais empáticos e, arrisco-me a dizer, melhor preparados para enfrentar seja o que for, um bocadinho. Sim, aí concordo plenamente. E mais ainda é ver filmes e séries e ver cenas de traumas reais. Portanto, Uhum. não só o terror irreal, como da questão da Annabelle ou da Mas Nun, a questão, há sempre dentro, uma metáfora, muitas vezes, que está a ser é, trabalhada e que essa questão da interpretação depois já não é uma necessidade, não é? Eu entendo perfeitamente o que estás a dizer, uhum, mas essa questão da metáfora, lá está, prende-se mais com a crítica do que com qualquer tipo sim. de terapia que se possa fazer, mas eu estou a entender na Não, perfeição mas também, o que mesmo a estás a dizer. parte do irreal, mesmo a parte da Hum, possessão, do anticristo, do inferno, demónios, coisas do género, até isso, a metáfora pode ser transposta para a vida real, porque assim, Exatamente. não Sim, existe sim, sim. demónio. Não existem demónios com chifres, mas existem demónios na vida dessas pessoas. Sim. Demónios de carne e osso que são reais e às vezes são parentes, outras vezes são relações, outras Pensamentos vezes são pensamentos. Portanto, essa metáfora também pode ser e deve ser aplicada. utilizada, Hum, aplicada e usada em terapia. Um, e muitas das vezes o cinema, por exemplo, eu lembro-me que há um filme que também foi sugerido nos comentários depois de ter anunciado o podcast. Muita gente me veio sugerir o Labirinto do Fauno, do Guilherme uhum, Del Toro. Foi um filme uhum. que eu vi na faculdade, até fiz um trabalho sobre ele. Adoro o filme, ainda hoje em dia. É fantástico, É. é fantástico, e tem fantasia, e tem magia, e tem toda aquela parte irreal das E um fadas contexto histórico e também. de um contexto histórico e os monstros, mas se formos a ver numa perspectiva psicológica e a metáfora por trás, é exatamente a nossa personagem principal está a lutar contra demónios reais, neste Reais. sentido, que Exatamente. Exatamente. ela vê como sendo fadas e Uhum. bichos, mas a realidade é que ela estava a viver num ambiente altamente perturbador para uma criança daquela idade. Portanto, a metáfora está aí, Muito bem. Então, já que começámos a falar sobre os a falar de filmes, filmes. arrancamos então e aqui a nossa primeira ah, longa-metragem é precisamente o Rain Man 1988, aqui realizado pelo veterano norte-americano Barry Levinson e é protagonizado pelo Tom Cruise, pelo Dustin Hoffman e também pela Valeria Golino. É um filme vencedor de 4 Oscars, melhor filme, melhor ator principal, melhor realização e melhor argumento original, aqui para Ron Bass e Barry Morrow, e conta-nos a história de Charlie e Raymond Babbitt. O primeiro é um indivíduo algo egoísta e que tem, no meu entender, graves problemas de comunicação,
E o segundo é uma pessoa que se insere no espectro do autismo e que, por causa dessa condição, tem uma maneira de estar e uma maneira de interagir muito próprias. E por questões que estão ligadas ao enredo, que não vou desde já revelar, eles acabam por ter de passar, não é, muito tempo um com o outro, e parte do interesse do filme está precisamente em saborearmos um pouco as suas interações e percebermos ao longo do tempo, ao longo da viagem, que eles podem muito bem ter mais em comum do que aparenta à primeira vista. Portanto, aqui o autismo e a forma como se liga e como se lida com o autismo é um dos temas a abordar. Isto depois, tudo acaba por poder relacionar-se de um modo com a saúde mental, porque muitas vezes estamos a cuidar de pessoas e que têm experiências completamente dispares das nossas e que temos que, por via da empatia, da comunicação e da tolerância, compreender o outro, tentar compreender o outro na sua singularidade. E isto é muito fácil de dizer, mas muitas vezes é muito difícil de fazer. E portanto Muito queria complicado. aqui as tuas primeiras impressões sobre o Rain Man e um pouco no que diz respeito àquilo que eu acabei de dizer. Então, o Raymond foi um filme que me surpreendeu bastante pela positiva. Eu não estava à espera, mesmo apesar dos Oscars e dos prémios e tudo. Uhum. Eu ligo aos prémios, mas não ligo tanto QB. porque QB, exatamente. Mas foi um filme que me surpreendeu bastante pela positiva, porque eu não estava à espera de uma representação tão real. Normalmente nós temos aqui um problema que é geral, tanto no cinema como na literatura e como noutras representações mediáticas e de mídia, que é a má representação da saúde mental. Durante muitos anos a saúde mental foi representada como sendo o bicho-papão de tudo, eram os vilões, ou eram os vilões ou eram os coitadinhos. Sim. E este filme surpreendeu-me na perspectiva de que nenhuma destas personagens é vista ou é tratada nem como o vilão, nem como o herói. São pessoas, são humanos, ok? Temos aqui uma pessoa com autismo, especialmente autismo dentro do síndrome de Savant. Isso é muito bem representado no livro, não no livro, peço desculpa, no filme. Já, já estou a misturar coisas. No filme, a capacidade de memorização, o cálculo matemático rápido, a genialidade da forma como ele vê a vida, mas depois todas as vantagens e todas as desvantagens que existem dentro e que estão identificadas e que são caracterizadas como uma pessoa com autismo. Outra coisa que também se vê muito bem é a frustração de uma pessoa que nunca lidou com um autista a serem enfrentado com esta situação. Acresce o facto do Charlie Babbitt não saber quem era o Raymond, não saber, depois mais tarde vir a descobrir Uma quem é certa que ele é, frustração. uma certa frustração no sentido de terem escondido este grande segredo a vida toda e Exato. também estar a lidar com uma pessoa para a qual ele não está preparado para Pois não. lidar. Ele não tem formação, nem se lembra desta pessoa existir, não se lembra das estereotipias desta pessoa, portanto, há toda uma frustração. E Há desconhecimento. e desconhecimento, exatamente. E há todo um movimento egoísta. O filme foca-se muito e inicia-se a trama começa exatamente com esta vontade egoísta, Uhum. mas é isso mesmo que tu estavas a dizer. Depois vem-se a perceber que eles na realidade têm muito mais em comum. E também é a parte de eu estou a lidar com esta pessoa, eu sou capaz de lidar com esta pessoa, mas em períodos muito curtos, porque eu não tenho a competência para lidar com esta pessoa. Achei que foi um filme extremamente bem feito, muito bem representado. Hum, a representação do autismo, acho que para um filme da época em que Uhum. foi melhor do que eu estava à espera. Se o filme tivesse sido feito atualmente, há ali uns quantos comentários e umas quantas frases que hoje em dia são consideradas quase problemáticas. Por exemplo, há uma Sim. frase no filme em que o próprio médico diz que ele é um autista de alto funcionamento. Uhum. Dizer que o autismo é de baixo funcionamento ou de alto funcionamento
já não é utilizado hoje em dia, já não é aceite que essa frase seja dita, é uma expressão que não Claro, se utiliza, é do seu ah, tempo. é do seu tempo, portanto, considerando o tempo, eu acho que o filme Uhum. foi perfeito a nível da representação. Acho que foi um filme muito à frente do seu tempo, e os prémios todos que ganhou são merecidos, claramente. Não só pela representação do Tom Uhum. Cruise. Eu não sei que idade é que ele tinha naquele filme, mas claramente aquilo foi feito antes do Top Gun. Ele era muito, muito novo e Sim, mas não, olha, que não foi assim tanto, não foi não assim foi tanto. assim tanto. Não, Pronto. não foi uma disparidade tão grande, porque o Top Gun é de 86 e este filme é de 88. Olha, Portanto, então está pronto, foi muito depois do Top ali. Gun, está muito Exato, toca está muito exato, taca-taco. Se calhar é o corte de exatamente. cabelo se calhar é o corte de cabelo e ele no Top Gun estava mais gordinho, portanto acho Sim. que Mas ele fazia aqui uma tem uma diferença. interpretação muito mais interessante, muito mais Tem, sim. complexa também. Sim, sim, Ele aqui, sim, ele aqui muito. merece mais louvores e o Dustin Hoffman, claro que é a revelação e o Oscar foi muito bem entregue, tem aqui uma Sim, composição sim, sim. metódica, muito incisiva, muito consistente. Se calhar um ator um bocadinho Menos experiente. menos experiente também poderia utilizar este papel para se exibir um bocadinho e para pôr aqui Uhum, um cunho exibicionista na sua personagem, quer dizer, uhum. e torná-la um bocadinho mais mediática, mas ele foi low-key na representação e fidedigno, aparentemente, pelos teus comentários, e surpreendeu-me bastante pela positiva. Sim, acho que a Sim. composição dele foi extremamente bem conseguida. Porém, engraçado que apesar desta parelha destes co-protagonistas serem o grande foco no filme, eu acho que em termos de representatividade e de uh, polémica, o filme Uhum, está muito mais alicerçado na personagem secundária, a Susana. Porquê? Porque eu acho que podíamos ter aqui uma representação do autismo em que tornámo-la um pouco clichê e um pouco maquiavélica uhum. na medida em que o Top Gun, o Tom Cruise, a certo ponto, aproveita-se da condição dele, por exemplo, para ficar mais endinheirado, Uhum, e é aqui a personagem da Valéria Golino uhum. que o traz à terra e que reprova a atitude dele, e eu acho que isso é extremamente importante porque poderíamos estar aqui de outro modo a fetichizar um pouco a sua condição. Exato, E sim. é essa atitude contínua da personagem secundária que acaba por salvar aqui um pouco esse espectro que está quase permanentemente a assustar o filme, porque até mesmo quando ela tem aquela cena no elevador com ele de compaixão, Exato. Aham. em que o quer beijar, até isso é passível de ser polémico, porque é aqui uma compaixão que eu considero genuína para com a personagem, Sim. mas é possível de interpretar como: olha, o coitadinho nunca vai beijar uma menina na vida, não Exato, tem a sim. capacidade de De perceber o que é que galanteadora, está a fazer ou tem isso, que sim. perceber o que é que se trata, nem de dinheiro, quanto mais questões ligadas à sexualidade. Uhum, Eu vou aqui fazer isto que, lá está, deixou-me um bocadinho ligeiramente incomodado, uhum. mas eu entendi que foi com uma compaixão. Só que parece que foi uma compaixão quase que mais para a câmara, mais para nós, do que para com a personagem em si, porque provavelmente ela vai se esquecer daquilo porque não lhe atribui a significância que a personagem da Valéria Atribuiu, sim. atribuiu. Portanto, Ah, aqui um comportamento egoísta se calhar da parte dela, ou que não entende também, um bocado performativo. uhum. Lá está, mas como depois também dá na cabeça a personagem do Tom Cruise quando ele não se porta bem e aproveita da condição dele, eu estou aqui um bocadinho taco a taco na sua representação. Exato. Pronto. Eles aproveitam-se os 2 de diferentes formas, se formos a ver Sim, nessa perspectiva. Eu concordo plenamente com isso que tiveste a dizer, que acho eu também me senti extremamente desconfortável nessa cena, hum, porque eu também senti que a compaixão foi mais para
É, um para a bocado pessoa que está a barata, um assistir ao bocado barata. filme. Sim, Sim, sim. foi uma compaixão quase forçada, do Gratuita. Sim, género, sim. vamos cá pôr aqui um elemento de romantismo, entre aspas, Epá, mas um romantismo mas que é um no fundo romantismo é quase uma. fechado, Pois, quer dizer, é não muito, tem. É sim, não vazio, tem é inconsequente. significado. Pronto, é Exato, sim, sim, inconsequente. sim. Pronto, Mas, mas mas aí concordo contigo. Eu gostava que a personagem da Susana tivesse aparecido mais no mais sentido tempo. de o trazer mais à Terra, mais e mais Ainda tempo, mais. Ok, ainda sim. mais, de o trazer mais à Terra. Acho que ela é ali a voz da razão no que toca àquilo. E eu acho que depois ah, do último encontro deles eu não, em Las Vegas, depois do último Sim, encontro deles exatamente. e depois dela ter aquela conversa com ele, acho que foi aí que a personagem do Tom Cruise quase que lhe caiu a ficha e pensou: calma, isto Sim, há aqui qualquer coisa que não vai resultar. E o ser confrontado com toda a situação do julgamento, a análise do médico, tudo aquilo, ele percebeu exatamente o limite das suas capacidades, neste sentido. muito bem. Portanto, Muito bem. E depois já aquele belíssimo plano, mais para o final, em que estão encostados. Acho que foi tocante a forma sim, como foi. concluíram e foi simplista, mas bastante eficaz. Foi porque demonstra muito bem a forma como, depois de tanto tempo juntos, que tipo de ponte é que o Raymond, a personagem do Dustin Hoffman, fez com o irmão. Se formos a Exatamente. ver, há ali uma. Ele quase que mistura ah, a personagem do Vern, que é o assistente dele em Walbrook, na instituição, Uhum. depois diz amigalhaço e depois diz Charlie, quase como se ele Sim. juntasse as É uma duas evolução. pessoas. É uma Uhum. evolução bastante. Então é esse momento que eles tocam a cabeça em que é o próprio Dustin Hoffman a fazer, a ser proativo no encostar da cabeça. É, É bastante é o, significativo. é o toque que ele consegue gerir, mas é um toque muito significativo, sim. Sim, porque verbalmente ele é incapaz de expressar isso, não é? Porque não Exato, sim. consegue entender ficar com o irmão ou ir embora. Para ele, intelectualmente falando, é o É a mesmo. mesma Mas coisa, depois, exatamente. emotivamente, ele escolheu claramente um lado, ainda que não o tivesse percebido. Exato, Da mesma sim. forma que tu e eu, que se calhar conseguimos perceber. Mas bem, Uhum, seguimos agora para um documentário da Netflix, Take Your Pills, de 2018, uhum, que é realizado pela senhora Alison Kleiman e que nos mostra aqui uma janela epidémica de estimulantes e substâncias que têm como objetivo melhorar o desempenho de alunos e profissionais nos Estados Unidos. Ora, num ambiente de extrema competição e com pouca rede de segurança, para quem fica para trás, conjura-se aqui uma tempestade que é quase perfeita para o perigo de vícios, para não falar de efeitos secundários bastante negativos, como por exemplo é a consequência da Aderalgi, uhum, Ritalines, etc. A minha opinião é que é um documentário algo medíocre. Não deixa de ser informativo, apesar uhum, de lhe faltar algum pulso, acho eu, na forma como expõe o conteúdo e também carece de alguma curiosidade pela forma como analisa estes indivíduos que estão a depor para as câmaras, está muito mais interessado em registar superficialmente uma tendência macro do que ir ao problema a fundo e à forma, provavelmente, como as pessoas são impactadas pelo consumo destas substâncias. uhum. No entanto, uma das questões que mais me impactou no documentário foi o facto de percebermos aqui que a banalização da prescrição dificulta o próprio diagnóstico de quem sofre, não é? Por Sim, exemplo, sim, sim, de sim. déficit de atenção, por exemplo. Exato, sim, sim, Esta, sim. esta facilidade da prescrição e falta de acompanhamento é precisamente um dos problemas que tu identificas para chegarmos àquela primeira estatística. Uhum. Um, Agora, Diz, é, desculpa. não, só rematando para te fazer a questão, porque é que se certos estimulantes são aconselhados, não é? E prescritos sem critérios, distinguir entre quem precisa deles e quem o está a tomar só pelo incremento da atividade cerebral deixa de ser relevante, não é? Isto é um perigo para a saúde pública. É, O que é que é um tens a perigo dizer é um sobre perigo o para a assunto? saúde pública. Acho que é a melhor frase que pode descrever este problema todo. Ahm,
Os estimulantes nos Estados Unidos Uhum. é uma epidemia mesmo. O Sim, tráfico de drogas legais, porque estes medicamentos são legais, mesmo que estejam a ser traficados ilegalmente. Um, o acesso é muito fácil e isto nos Estados Unidos é um problema gravíssimo, porque o nível de competência, isto depois se formos a falar a nível global, isto também acontece em Portugal. Isto tem tudo a ver com o mundo em que nós vivemos atualmente, que é o ser o mais e o melhor. Temos que ser o melhor em exatamente. tudo. Não podemos estar abaixo de ninguém, não podemos ser medíocres, não podemos alcançar até meio do céu, temos que estar sempre a tentar alcançar as estrelas. Muito competitivo, sim. É muito competitivo e cada vez mais é cada vez mais competitivo e há um fenómeno muito engraçado que eu tenho estado a ver a lidar com adolescentes que é a revolta Sim, contra sim. esse movimento. Já começa a Aliás, haver a questão interrompendo, mas acho que é não faz mal. a total pertinência, que é mesmo em adultos, aquele novo fenómeno que já acontecia, mas que não tinha nome, que é o quiet quitting, O quiet quitting, exatamente. é precisamente o que estás a referir-te, mas em pessoas que já estão em idade laboral. Exatamente, sim, a geração millennial e a geração Gen Z, portanto a malta agora aos adolescentes, a revolta e a manifestação contra este tipo de mundo competitivo, hum, mas a realidade é que ele ainda existe. E a realidade é que as pessoas que estão a contratar neste momento querem mais e melhor. Hoje em dia, antigamente, teres o 12º bastava, depois, passado uns anos, tinhas que ter a licenciatura. Na minha época e dos meus irmãos e das minhas colegas, tinha que ser o mestrado. Hoje em dia é o doutoramento e, para além do doutoramento, tem que ser 3040 pós-graduações, mais não sei quantas formações e Mais tem que 20 ser anos de experiência. mais 20 anos de experiência quando Logo, nós só temos 30 anos de recém-licenciado. vida. Nós, quando Recém-licenciado, recém-licenciado, portanto, brinca-se tanto com isso, o, mas é a sério. exato, sim. Mas é a realidade. Como é que os Estados Unidos, principalmente, eu honestamente, eu não sei se há algum tipo de problema a nível medicamentoso de estimulantes cognitivos em Portugal. Eu sei que também se torna muito porque há a cultura da criança irrequieta vai tomar calmantes. Em Portugal isso também existe. Há um problema grande de diagnóstico de crianças irrequietas que é simplesmente um problema de limites e um problema de comportamento, mas os pais não têm mão nos filhos porque também estão cansados e trabalham demais e são obrigados a Exatamente. viver neste nível de excesso de trabalho e de excesso de ritmo, e eles próprios não têm funções e competências cognitivas e emocionais para lidar com crianças irrequietas. A criança fica irrequieta porque não tem amor, carinho e limites Claro. e uma educação estável e organizada, portanto, desorganiza. Qual é a solução para isto? Receitar medicamentos. Não sei qual é a percentagem, não sei qual é o nível em Portugal. Sei que isto nos Estados Unidos é um problema há muitos anos, ao ponto de já se tornar uma epidemia e já de haver leis nos Estados Unidos contra o tráfico deste tipo de substâncias. Isto tudo surge exatamente por causa do nível de competitividade em que nós vivemos, principalmente nos países considerados de primeiro mundo. Eu não gosto dessa expressão, mas é uma realidade, tanto a nível económico como a nível profissional, de investigação, científico. Isto, a cultura de ser mais e melhor e de estar Uhum. sempre acima dos nossos. E já não há competição saudável, já não há puxar-nos um ao outro. Isto já chegou É a o um ponto espezinhar. de espezinhar os outros e de humilhar os outros porque eu sou melhor, porque eu faço mais. Isso vê-se no documentário com uma rapariga que diz que está a fazer a conta da GPA, da média deles. Ela começa a fazer ali as contas para ver quanto é que precisa tirar no exame que vai fazer nessa tarde para ter a média de não sei do quê. Uhum. Ela ia tirar uma média, com a nota que disse que ia ter à primeira, ela ia ficar com uma média, digamos, razoável, que provavelmente lhe daria entrada a várias universidades daquele país ou a mais Mas, universidades daquele país, mas não é o suficiente. Ela tem que mas ser a melhor da turma. Porquê? Porque ser a melhor da turma significa cartas de recomendação dos professores, claro. significa entrar nos programas de pós-graduação, doutoramento e mestrado
melhores do país, significa financiamentos para investigação, significa isto tudo. Portanto, não é valorizar a mediocridade, nunca foi a questão de valorizar a mediocridade, mas é um excesso de valorização à excelência. Só que é a Sim, excelência desequilibrada. claro. Porque assim, a pessoa é excelente a nível cognitivo, a nível matemático, a nível de línguas, a nível de tudo, de investigação, a nível de química, física, astrofísica, tudo e mais alguma coisa. Mas a nível de competências emocionais, a nível de competências sociais, esta pessoa está esgotada porque nunca esteve, nunca as treinou, e aquilo que treinou foi para a competição. As pessoas não são vistas como pessoas, são vistas como números e como concorrentes, neste caso. Olha, Madalena, e sobre os tópicos que temos estado a falar, eu de certo modo sinto que o documentário responsabiliza assim ao de leve, quase de passagem, as grandes empresas farmacêuticas que embalam os médicos a receitar estes medicamentos. Mas parece que o documentário esquiva-se de uma forma bastante graciosa de elaborar sobre o assunto. Sim. Acreditas que a indústria farmacêutica é de tal modo poderosa que é capaz de ter esta conduta ditatorial sobre o que é aconselhado e o que é que não é aconselhado consumir e quando e porquê? E É para assim, rematarmos, para passarmos ao próximo filme. que eles têm muita força e muito dinheiro e muita. Está-me a faltar a expressão. A hidden agenda. Ok, Que tem o seu têm. próprio plano oculto. Exatamente, têm. Eles têm. As teorias da conspiração sobre as indústrias farmacêuticas são São verdade, é isso que tu vários, vais dizer. são São vários, verdade. são factuais, são todos verdade, mas nunca há provas sobre isso. Que eles têm muita força, têm. E têm mais força ainda nos mercados extremamente capitalistas como é os Estados Unidos. A saúde nos Estados Unidos é um negócio e a saúde é vista como um negócio. Hoje em dia, também em Portugal, a saúde é vista como um negócio e isso consegue-se Sim, ver a claro. partir do atual estado da nação dos nossos hospitais e É verdade. dos seguros de saúde e dos Mas ainda não medicamentos e tudo e chegamos mais alguma ao coisa. nível dos Mas Estados ainda Unidos. não chegámos a esse nível. Ainda não chegámos a esse nível. Mas que eles têm muita força para determinar muita coisa, isso têm. Infelizmente têm. E nos Estados Unidos eles não vão aplicar leis Pois para não. Para regular recriminar seja o que isso, for. porque Regular o isso mercado? Que ideia é essa? Não, não não vamos vai fazer. acontecer. Mas bem, para um panorama se calhar mais animado, entramos aqui no Up, não é? Co-realizado Exato. pelo Sr. Pete Docter e pelo Sr. Bob Peterson. É um dos protagonistas do meu livro, Visão de um Crítico, Reflexões e Ensaios de Cinema, cujos links para adquirirem vão estar aqui na descrição do YouTube ou nas minhas redes sociais. Bim, 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 momento publicitário. Passado o spot, o que é que eu tenho a dizer sobre o Up? É um dos filmes de animação mais icónicos da memória recente da Pixar, no meu entender. Verdade. Parece que já são 13 anos desde o lançamento do filme, 2009, portanto saiu no mesmo Oh, ano que meu, o Avatar, que vai estrear agora a sequela, em dezembro. tristeza. Vamos lá ver se é desta. Eu só acredito quando estiver Exato. sentado. Exato. Mas aqui o Up, sumariamente, conta a história de um senhor chamado Carl, que tem 78 anos, e depois de perder a esposa, viaja para Paradise Falls, na sua casa flutuante. Uhum. E Paradise Falls é aqui um destino fictício para onde Carl e a sua esposa gostariam muito de ter visitado juntos, viajado juntos para lá, mas acabaram por não o priorizar até ser demasiado tarde. Muito bem. Portanto, temos aqui temas de luto, de superação, de aproveitar o dia a dia. Qual é Uhum. a opinião, Madalena, sobre o Up e de que modo é que a saúde mental é um tópico no filme? O Up, para mim, foi, como tu dizes muito bem, é um filme icónico da Pixar e tenho que dar os parabéns à Pixar porque os últimos filmes que eles têm estado a fazer, a representação humana das pessoas e a complexidade do ser humano tem estado a ser muito bem trabalhado. Concordo. Eu pedi para falarmos do Up neste podcast, Nem fui eu que havia, nem pedi, havia eh, podcast se não não falássemos havia, deste filme. não, tinha que ser o Up, por várias razões. As principais são o Up,
acho que é uma belíssima explicação do que é o luto para as crianças, a perda neste sentido. Um, mas também fala de um tópico que não é habitual em filmes de crianças, terceira idade, ok? O isolamento de terceira idade. Temos aqui uma personagem que sempre teve uma vida extremamente carinhosa, pacata, uma vida sem excessos, uma vida tranquila com a esposa. E que depois, infelizmente, por motivos da vida, ela adoece e acaba por falecer. Aquela cena inicial, que A é de montagem, partir o não é? coração, a montagem Sim. inicial da vida Resume, deles, não é? resume Aquela muito bem a vida montagem resume. deles. É incrível. E eles sempre quiseram ter aquela vida que sempre sonharam, que se formos a ver é uma vida perfeitamente normal, básica, pacata, não tem grandes extremos. Eles não sonhavam ir à Lua, eles sonhavam ir de Pois não, viagem a um sítio exato. magnífico. No sentido da terceira idade, aquilo que mais me impactou neste filme é exatamente o luto, a explicação do luto, a perda, de uma forma muito humana, mas também de uma forma fácil de compreender e de explicar às crianças. Portanto, não há aquela história de a menina foi para o céu. Não, ela Pois não. faleceu, ficou doente, faleceu. As pessoas com uma certa idade morrem, ok? Mas também há esta questão da terceira idade, porque o Carl depois perde completamente o toque com a sociedade. Ele isola-se, porque ele entra num luto de tal forma profundo depois de perder a esposa, não lhe chamamos de uma depressão, mas num luto mesmo, num processo de O luto luto profundo, sim. tão profundo que ele se isola da sociedade. E isola-se ao ponto de fechar a porta a toda a gente que lhe aparece, seja para lhe entregar um folheto de pizza, seja até o próprio menino pequenino que vem dizer: Olá, o meu nome é. Como é que é? Olá, o meu nome é quê? Não me recordo. Não sei o quê. Não me Mas recordo o nome. Mas que é venha um ajudá-la a elemento cómico. atravessar a estrada, venha ajudá-la a atravessar a estrada. E ele não quer. Não é escoteiro? Ele é escoteiro, Tenho ideia que ele é exatamente, escoteiro. para ganhar os crachás. Ele é escoteiro para ganhar os Exatamente. crachás. Eu pedi para falarmos sobre o Up pura e simplesmente porque acho que é um filme que fala de uma temática que mais nenhum filme da Pixar tem falado, que é exatamente a terceira idade. A valorização da terceira idade. As pessoas que estão na terceira idade estão na época dourada da sua vida e não devem ser esquecidas, não devem ser isoladas, Estão porque no elas seu não inverno. são. Estão no seu inverno da sua vida e devem continuar a ser valorizadas, devem continuar a ser acompanhadas e, acima de tudo, devem ser respeitadas, que é uma coisa que infelizmente está muito em voga hoje em dia nas televisões portuguesas por causa de todos os acontecimentos Sim. e que eu acho que até as próprias crianças têm que perceber de que os idosos são válidos para a nossa sociedade, porque Tem muito voltando, valor. Muito tem muito património valor, muito intelectual, património, cultural, conhecimento, para partilharem. emocional, tudo e mais Exatamente. alguma coisa. Exatamente. Só que a Sim. realidade, e isto ligando a tudo aquilo que temos vindo a dizer até agora, a valorização está nos jovens, está nas pessoas que têm energia, está nas pessoas que Sim. estão para trabalhar. Esquecemos-nos então que A os questão da idosos, beleza também. da beleza, da capacidade, da velocidade com que podem trabalhar e andar. Está muito enquadrada com aquele problema de que falámos já há pouco, da sociedade estar ao ritmo a que está e de não Exato, haver grandes sinais para abrandar tão cedo. Pronto, exato. E as pessoas é de uma terceira consequência idade da deste vida. panorama E as pessoas de terceira idade socioeconómico. já nunca tiveram esse ritmo porque na altura deles não era necessário e pior ainda agora não conseguem acompanhar de todo. É verdade, é E verdade. esquecendo-nos e desvalorizando estas pessoas, acabamos por perder, porque elas são o nosso contacto com o passado. Portanto, Muito bem. se nós não Sim, compreendermos o exatamente. nosso se nós não compreendermos o nosso passado, não conseguimos aceitar o nosso presente e nunca vamos conseguir planear o nosso futuro. Portanto, nós temos que aprender com Sim mesmo. quem é Muito bem. mais Eu antigo. subscrevo. Eu subscrevo. Eu acho que tinha também muito para dizer sobre o Up, mas vou sumariar aqui um bocadinho. Vou dizer que é uma história que eu acho que está extremamente imaginativa, bem disposta, acho que está carregada de camadas temáticas e técnicas e tem também algo que eu gosto particularmente no cinema, que é tem um coração agridoce. Pronto. É, E por entre a sua riqueza temática, eu acho que destaco precisamente a importância de apreciarmos o somatório dos momentos mundanos
e não valorizar assim tanto os grandes planos que nunca se concretizaram, porque vamos afundar cada vez mais se assim o fizermos. Portanto, Sim, termos esta atitude quando já é tarde demais e enquanto é tempo, fazermos por isso, agirmos, exatamente. irmos ao encontro daquilo que queremos e aquela viagem que é feita para amanhã, tentarmos que ela aconteça hoje. Pronto. Exato, sim. De seguida, vamos então novamente passar a territórios igualmente dramáticos, mas desta vez em ação real. O drama biográfico Beautiful Boy, que estreou em 2018, é aqui assinado pelo cineasta belga Félix van Groningen, protagonizado por Steve Carell e Timothée Chalamet, naquela que eu considero ser uma das composições mais interessantes do ator, a nível no registro dramático, pelo menos na memória recente. Por exemplo, ele no Dune não é nada interessante. E conta a crónica de uma família que tem de lidar com o facto, não é, do filho ser viciado em drogas. Na sua essência, Uhum. tanto quanto me recordo, é assim um retrato de uma série de recaídas onde a compaixão e a presença incondicional são armas importantes para lidar com o luto de um parente que, em paradoxo, está vivo. Uhum. Que são provavelmente os Exatamente. piores lutos. E pergunto, assim, neste breve resumo, quais são as tuas breves impressões sobre Beautiful Boy? Porque ainda nos falta falar de um outro filme, do De um qual outro. já me Portanto, disseste que adoraste e que é também um dos gostei filmes que eu muito. estou mais entusiasmado para falar. Então, opinião muito resumida do Beautiful Boy. Ahm, Também achei que a representação do Timothée Chalamet foi muito complexa e muito interessante, considerando tudo aquilo que ele tem feito até agora. Ahm, a toxicodependência e o luto em vida, que é uma das coisas mais complicadas de fazer, esta luta destes pais de estar constantemente presentes na vida do filho, de tentar pagar reabilitações, estar acompanhado, ver o declínio deste jovem que lhe sempre foi dado, ou foi tentado dar uma vida estável, mas a realidade Suporte, é que apoio. suporte, apoio, carinho, Como amor, qualquer pai, compreensão, qualquer pai, e isto mostra uma realidade da toxicodependência que as pessoas têm parece que têm um estereótipo de que os toxicodependentes se vêm todos de famílias quebradas e são pessoas e de famílias eh, muito, muito problemáticas, e o Beautiful Boy mostra exatamente a desconstrução desse estereótipo, de que o Nick vem de uma família perfeitamente comum, ok? Os pais estão separados, ele teve que lidar com isso desde uma idade muito, muito jovem, uhum, mas ele sempre teve o apoio dos pais, os pais sempre o apoiaram, sempre lhe deram todas as iniciativas, estiveram lá na primeira reabilitação, na segunda, na terceira, mas acho que o mais importante do vídeo, do filme, aquilo que se vê é o momento de claridade que o pai do Nick tem, o David tem, naquele momento em que ele apercebe-se que eu não posso ajudar quem não quer ser ajudado. Não posso, exato. de todo. Mas também há aqui outra coisa que é muito bem representada a nível da toxicodependência do Nick, que é a toxicodependência como uma doença, como parte da saúde mental. Porque o próprio Nick Uhum. diz a meio do filme que eu comecei a utilizar para tapar este buraco negro que tenho dentro de mim que eu não sei de onde é que surgiu. Eu preciso de outras coisas para tapar e na altura aquilo que eu encontrei foi a droga. Portanto, ele não se meteu na droga forçado, isto foi uma escolha, foi ele que começou a consumir, mas tudo para preencher a mente e para apagar e para tentar recalcar os demónios que tinha dentro da cabeça. Aquela cena do David, o pai do Nick, a ver o caderno dele e ver o declínio da escrita e o declínio do desenho e as representações, acho que mostra muito bem. Aquilo que o Nick estava a sentir e porque é que ele foi pelo caminho das drogas. Sim, foi pelo caminho das drogas. Podia ter sido o birdwatching ao domingo. Ou foi aquele. Ou podia ter Foi aquilo, sido exatamente. remo nos feriados. Pá, não sei. Mas aí é que está, o caminho que ele perseguiu, o caminho que ele seguiu foi exatamente de eu estou em sofrimento, eu preciso de algo que me faça sentir feliz. Ahm,
e que muitas vezes para muita gente as drogas e o álcool são esse caminho. São esse caminho. Não por influência dos pais, não por influência do mundo, mas simplesmente por influência deles próprios, porque aquilo que eles querem é acabar com o sofrimento, eles querem parar de sofrer, não é mais Sim. nada. É uma espécie de anestesia que se encontra nas Exatamente, sim. substâncias e que depois todos os malefícios vêm ao de cima e acabam por se sobrepor aos possíveis benefícios que a embriaguez, que aquele high, aquele ponto alto da droga oferece momentaneamente, depois no médio e longo prazo as consequências são muito mais pesadas. Bem, para Exato. acelerar aqui um pouco mais e para dedicarmos ligeiramente um bocadinho mais de tempo aqui ao próximo filme, que diria, uma recomendação mútua, que é aqui um bocadinho mais sui generis, ou seja, é aqui um bocadinho mais uma carta fora do baralho que muita gente pode ainda não ter chegado. É também aqui um filme que eu não tinha visto e que vi de propósito para este podcast. Portanto, Note on Blindness, de 2016, co-realizado por Peter Middleton e James Spinney. É aqui um documentário, no meu entender, fantástico, absolutamente fantástico, sobre John Hull, que é um académico inglês, que no verão de 1983 ficou cego, Uhum, dias antes de o seu primeiro filho nascer. É verdade. Pois é. uhum, Ora, de modo a lidar com a sua condição, ele começou a gravar um diário em cassetes, cujo conteúdo depois deu origem a um livro aclamado, que é precisamente também, o livro chama-se Notes on Blindness. Mas aqui o uhum, filme não é uma interpretação direta do livro, mas sim uma mistura de encenação, uma dramatização daquilo que é relatado nas cassetes e também das emoções e sensações que John Hull experiencia todos os dias enquanto indivíduo cego. E uhum, eu acho que utiliza aqui a gramática do cinema para oferecer um filme que é comovente e que é tão lírico quanto poético. E este equilíbrio é difícil de encontrar. Mas, bem, Madalena, depois destes elogios rasgados, que aspectos é que salientas Podes do filme? continuar, po- Não, é só podes para continuar a agilizar. elogiar este filme, Sim, porque eu tenho, e com um bocadinho eu mais também de só tempo tenho eu assim o elogios. faria. Exato. Eu também Não, só mas tenho aqui elogios a dar a focando este na filme. questão da saúde mental e fazendo, claro, também uma apreciação geral, o que é que te desperta? O que é que te despertou aqui o Notes on Blindness? O que me despertou foi exatamente a empatia, neste sentido, e porque estamos a falar de uma pessoa que não nasceu cega, ela ficou cega. Ficou cego. Ou seja, era uma pessoa Que é uma que diferença passou. enorme, enorme, Exato, é a noite do dia. é uma experiência enorme. Exato, é uma diferença enorme, é uma experiência completamente diferente. Não se pode, de forma alguma, comparar pessoas que nasceram cegas com pessoas que, por razões da vida e de doença, ficaram cegas, porque a experiência é completamente diferente. A experiência de John Hall é muito emocionante e foi um. E eu vi este filme com uma sofreguidão que já há muito tempo que não sentia a ver um filme, porque ele fala muito exatamente em viver num mundo que é feito para quem vê. A acessibilidade deste mundo, a vulnerabilidade que ele começa a sentir e a incompetência que ele começa a sentir por ser uma pessoa cega num mundo que tem olhos. O mundo foi feito para quem vê. E isso ainda hoje se vive e é muito real. E a comunidade cega e a comunidade surda também protestam muito sobre esse assunto e tentam ao máximo que leis de acessibilidade sejam implementadas no nosso país e no mundo, porque o mundo é feito para quem consegue ver, ouvir, falar, comunicar, sem nunca se lembrar de que estas pessoas também são pessoas válidas da sociedade. Há uma cena brilhante que é quando eles estão na Austrália, que é quando a filhota mais pequenina dele cai e começa a gritar, o pânico que ele sente
de querer ajudar a filha e A não conseguir ver incapacidade de a ser útil incapacidade nas de coisas ser mais útil, básicas, não é? Nas de questões ser mais pai, neste elementares sentido. de ser pessoa, de ser ajudante, não é? Porque não vamos aqui. E atenção, que esta pessoa é autora de um livro, portanto, ele, enquanto Exato, homem sim. cego, escreveu um livro. Não sei que desculpa, até ele cego e eu sem jeito para escrever, também escrevi um livro. Portanto, malta, não há, são só exemplos, quer dizer, são só exemplos. Exato. Vocês conseguem, isto é motivação pura e dura. Mas essa cena para mim foi uma das que me cativou mais, não só pela transmissão da emoção do ecrã para quem está a ver o filme, por causa disso tudo que estávamos a falar, mas também do simbolismo de ele ter partido os óculos, ele pisou os óculos. Isto para outras pessoas não teria simbolismo nenhum, ele na pressa Claro, pisou os óculos, mas há um simbolismo muito grande por trás dessa cena, que é sim, o corte com a vida ainda com visão, porque ele manteve sempre os óculos, que ele próprio diz no início do filme, ou um bocadinho a meio do filme, que diz que até se sente despido sem eles, porque ele sempre utilizou óculos. ora bem, Eu acho que o momento em que ele pisa os óculos, em que os óculos se partem, faz exatamente a divisão é um antes e entre depois. é um antes e depois. Também é uma coisa que ele acaba por dizer já quase no fim do filme, que é: eu quando fiquei cego disse que ia aceitar viver com a cegueira, mas ao fim de algum tempo apercebi-me de que acabei por aprender a viver, não é aprender a viver com isso, ele primeiro começou por aceitar a cegueira no sentido de eu tenho que viver com isto, e depois começou a apreciar a sua cegueira, a ver as vantagens da sua cegueira. Portanto, é quase como uma aceitação interna, porque até aquele momento ele estava em recusa interna, Sim, de isto é quem eu sou agora. É assim que eu vou viver o resto da minha vida. Porque eu lembro muito mal agora das feições da minha mulher e da casa onde vivi quando era criança, mas eu acabei por nem sequer ter memórias visuais dos meus dois filhos mais novos. Eu é só me verdade. lembro do cheiro, do toque, portanto, há uma aceitação. Outra coisa que eu adorei ver neste filme é o início do audiolivro. É o Uhum, recebimento das cassetes, uhum. com os livros todos e a frustração dele de dizer: então, mas não há livros sobre Pois, teologia, não há livros sobre filosofia, não há livros sobre essa foi isto. o motor que o levou a ter um propósito no início da cegueira, porque eu acredito que, ao Exatamente. encontro do que estavas a dizer, só 2 anos depois de ele ter ficado inicialmente cego, é que, ok, apercebeu-se que conseguiu muito na medida em que não havia esses tais audiolivros e não havia Uhum, essa documentação, e ele ocupou-se nesse ofício como também um método de lidar com o que lhe estava a acontecer, mais do que lidar, ignorar. E exato, sim. depois, quando esse trabalho ficou completo, aí ele parou, sentou-se e disse: eu agora tenho que lidar com isto de frente. Não posso continuar a ignorar, não é, os aspectos mais inerentes à sua condição e aqueles que Uhum, lhe são mais fundamentais a ele enquanto homem que não era cego e que passou a ser cego, filosóficos, existenciais, não é? uhum, Porque ele já dominava o dia a dia, já tinha concretizado aqui quase que uma ajuda para si próprio, não é? E deu uhum. também, de certo modo, um contributo à sociedade cega, mas ainda não tinha enfrentado os seus demónios, Exatamente, digamos sim, assim. sim, E sim, a sim. partir de um certo momento teve que o fazer, porque senão não estava resolvido. Pronto. Exato. E eu acho que é aí que entra exatamente a questão da saúde mental, porque é exatamente a saúde mental dele e de toda uma comunidade, porque não só houve este processo de aceitação própria, mas como também há aqui um englobar e toda uma mensagem que é passada exatamente em prol da comunidade cega que vive num mundo que é feito para quem vê, neste sentido. E a parte Exatamente. da Exatamente. acessibilidade, aquela frase logo quando ele começa a criar os audiolivros, que é então como é que as pessoas cegas leem livros grandes? A resposta Uhum. que lhe dão é Não não leem, leem, não leem, isso é quase mas ele não aceitou.
que é interessantíssimo. é Exato, revoltante, é é revoltante. absolutamente revoltante, porque estamos a falar de pessoas que são negadas de ter conhecimento e de adquirir conhecimento, pura e simplesmente porque as pessoas não lhe apetecem criar recursos para que estas pessoas também possam É verdade, experienciar o mundo. Portanto, é tem verdade. todo este mecanismo. Sim, eu salientava aqui uma cena na qual ele fica inundado e vem uma onda que é num estado bastante emocional dele, que fez-me lembrar inclusivamente um plano do filme The Shining, o Iluminado, em que vem uma onda de sangue numas portas e também tem o simbolismo, mas lá está, acho que aqui neste filme o sufoco da personagem é retratado aqui pela linguagem visual e pelo plano da imaginação que a realização imprime no filme para tentar espelhar um pouco daquilo que são os seus pensamentos, as suas emoções. E eu Uhum, acho que essa parte, aliada à parte mais lírica, uhum, em que o seu diário está simplesmente a rodar, ou ele está a fazer algum desabafo, ou está nas suas experiências mais mundanas, depois uhum. aliado a essa carga poética e emotiva do seu ponto de vista pensativo, acaba por dar aqui uma refinez, um certo encanto ao Notes on Blindness que faz com que ele Exato, seja sim. hiper, mega, absolutamente recomendável. Foi, inclusive, nomeado para um BAFTA na categoria de melhor documentário. Portanto, essa nota também. Ok. Aqui, para terminarmos a segunda parte e passando assim para a terceira, muito rapidinho, eu vou enumerar uma série de filmes que, de um modo ou de outro, trabalham o tema da saúde mental, alguns de forma mais explícita, outros mais implícita. São eles A Beautiful Mind, Black Verdade. Swan, Uhum, O Labirinto do uhum. Fauno, que em inglês é Pan's Labyrinth, Exatamente. Joker, The Servant, que é um filme mais antigo, 1963, Uhum, Repulsion, uhum, 1965, aqui no tópico da esquizofrenia, Belle de Jour, 67, francês, Naked, 93, The Piano uhum, Teacher, Her, uhum, The Collector, que é um filme de 1965, que também é, digamos que uma pérola por descobrir, que depois uhum. teve grande influência para outros filmes futuros. Shock Corridor, Uhum. Le Faux Follet, Ok. uma curta-metragem portuguesa chamada Jaime, 1976. Aqui, Hum, aqui algo um bocadinho mais refinadinho. uhum. Exato. Silver Linings Playbook, Uhum. 2012, David O. Verdade. Russell. Inside Llewyn Davis, Uhum. 2013. Manchester by the Sea, também no tópico do luto, também muito interessante, vi no cinema. A série BoJack Horseman, que é uma série que eu nunca vi, mas é Uhum. altamente popular e que, segundo consta, também trata deste tema. Tok Tok, acho que é uma comédia. É uma Não me lembro comédia, sim. comédia, Espanhola, acho eu, não tenho a não tenho certeza. certeza. Não. Tenho a certeza. A espanhola ou é francesa? Ah, Será? Agora olha, Tok Tok. olha, Diz-se exato. como se escreve, ou melhor, Francês, é francês, escreve-se é francês. escreve Agora como é que se me diz. lembrei. Tok Tok, É francês, é francês. Ok. francês. Girl Interrupted, que é um Uhum. filme que também vi há pouco, uma coisa de um ano, também interessantezinho. Split, Memento, Uhum. Whiplash, Whiplash, sim. muito na lógica da competição Exatamente, sim. para com os outros, mas principalmente para connosco próprios e dessa sobrecarga. E para finalizar, o único filme de terror que venceu o Oscar de melhor filme, The Silence of the Lambs, O Silêncio dos Inocentes, também aqui em temáticas que estão um bocadinho à frente do seu tempo. Exato, sim. E pronto, finalizamos assim o podcast. Pergunto, Madalena, onde é que as pessoas te podem encontrar nestas internets da vida? Nestas internets da vida, as pessoas conseguem me encontrar através do Instagram. O meu Instagram de psicologia é madalenanevesafonso.psic, P-S-I-C. Também o Bernardo pode deixar a indicação do Instagram nos comentários deste vídeo. Assim farei.
Eu também tenho um website onde tem um formulário de contacto para entrar em contacto comigo, www.madalenanevesafonso.psic.pt. Para quem tiver interesse em literatura e quiser ver os meus vídeos de YouTube e as minhas sugestões literárias, tenho um blog no YouTube, a Madalena Divaga, e os livros no Instagram, ou neste caso o blog de literatura no Instagram, também pelo mesmo nome, a Madalena Divaga. Muito bem, Madalena. Da minha parte, podem me encontrar em todo o lado e mais algum em Bernardo R. Freire e sigam-nos no Facebook, no Instagram, no LinkedIn em O Barrete. Visitem também o nosso website em www.obarrete.com e apoiem-nos aqui no Patreon www.patreon.com/obarrete para que possamos continuar a fazer este trabalho em prol da arte e em prol da cultura em Portugal. Da minha parte é tudo. Madalena, muito obrigado por esta hora e pico. Obrigada eu, Foi Bernardo. muito interessante e acho que promete aqui uma parte 2. Promete aqui uma parte 2. Exatamente, acho que sim, acho que sim. Stay tuned for the next episode, que é o que eu Ora, nem costumo dizer mais. aos meus clientes. Então vá. Muito obrigada, Hasta Bernardo. lá vista. Resta uma boa noite, obrigada a todos. Igualmente. Obrigado a todos.